Estamos inicializando a nossa aula e nesta aula nós vamos construir um gráfico para analisar a evolução de nosso contas a pagar. Na aula anterior, nós totalizamos o custo mensal do contas a pagar de nossa planilha. Agora nós vamos utilizar essas informações para criar um gráfico. Para isso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos selecionar aqui as células B6 até a célula C18. Uma vez selecionadas essas células, nós vamos aqui na faixa de opções, na guia Inserir, depois nós vamos aqui no grupo Gráficos. Aqui nós vamos escolher o tipo de gráfico que queremos usar. Nós temos aqui a opção de colunas, de linhas, pizza, barras, área, dispersão e outros tipos de gráfico. Para esse exercício especificamente, nós vamos escolher aqui o tipo colunas. Observe que nós temos várias opções, como coluna em 2D, coluna em 3D, coluna cilíndrica ou em formato de cone, pirâmide e outros tipos. No nosso exemplo, nós vamos escolher aqui o tipo de coluna em 3D. Vamos selecionar aqui, veja que automaticamente o Excel montou para nós o gráfico de nosso contas a pagar. Agora nós vamos formatá-lo. Observe que quando nós inserimos um gráfico, se abre para nós aqui na faixa de opções 3 novas guias: a guia Design, a guia Layout e a guia Formatar, que compõem as nossas ferramentas de gráfico. Então vejamos para que servem essas guias. Por exemplo, aqui na guia Design, nós podemos alterar o tipo do nosso gráfico. Como exemplo, nós podemos transformar o nosso modelo de gráfico em cone, ou se desejarmos, estilo barra, ou até mesmo em formato de pizza. Então nós vamos escolher aqui o modelo mais adequado para o nosso trabalho. Vamos voltar aqui ao nosso modelo inicial e dando sequência aqui, dentro dessa guia Design, nós temos a opção de salvar o modelo que formatamos. Ou seja, nós criamos um tipo de formatação da planilha e se quisermos salvar este modelo para futuras utilizações, nós temos aqui dentro desse arquivo aquele tipo de formatação de gráfico que nós desejamos. Ainda aqui no conjunto dados, nós temos a opção de selecionar dados. Nessa opção nós podemos adicionar uma nova série, remover essa série e editar a base do nosso gráfico. Na sequência, nós temos aqui o grupo Layout de gráfico, onde nós podemos aqui escolher uma apresentação de um gráfico pré-formatada que o Excel nos disponibiliza. Ainda na guia Design, nós temos aqui o grupo Estilo de gráfico, onde nós podemos aqui alterar a cor, mudar alguns formatos da nossa apresentação do gráfico. Então vamos voltar aqui ao formato original que nós havíamos feito. E no último ícone aqui dessa guia Design, nós temos a opção de mover o gráfico. Se nós clicarmos aqui, nós temos a opção de deixar o gráfico na planilha Análise Gráfica, que é a planilha onde nós temos a base de dados do nosso gráfico, ou criar um gráfico em uma nova planilha, como nós vemos aqui agora. Nós criamos aqui o Graph 2, que é o gráfico que nós criamos na planilha Análise Gráfica. Se nós voltarmos aqui na planilha Análise Gráfica, nós vamos ver aqui que o gráfico não está mais aqui. Se nós quisermos voltar com esse gráfico para essa planilha, basta voltar aqui na Graph 2, clicar aqui em Mover Gráfico e colocar a opção Objeto em voltar aqui para a pasta de trabalho Análise Gráfica. Vamos dar OK. Pronto, o nosso gráfico voltou para a nossa planilha original. Nós temos aqui uma outra guia chamada Layout, e que a primeira opção é selecionar a área do gráfico que nós queremos formatar. Por exemplo, eu selecionei aqui a área de plotagem, que é essa área onde consta aqui os dados do gráfico. Nós podemos aqui formatar esta seleção. Podemos selecionar aqui preenchimento gradual. Veja o que acontece. Nós formatamos então a parte de plotagem para um preenchimento mais gradual das cores. Podemos escolher uma outra parte do nosso gráfico. Vou escolher aqui a área do gráfico. E depois vamos formatar essa área com um preenchimento sólido. Então veja que formatamos toda a área do gráfico com uma cor constante. Um outro exemplo,
Vamos selecionar agora a legenda. Veja que o Excel selecionou essa legenda aqui, pagamentos. E aí nós vamos poder colocar ela na parte superior. Veja que ela mudou de posição. Podemos colocar à esquerda e assim por diante. Também podemos selecionar as áreas do gráfico clicando diretamente nelas. Veja que eu selecionei aqui a área do gráfico. E agora então vamos voltar ao preenchimento automático. Agora eu vou selecionar a área de plotagem. Veja que eu cliquei nessa área e agora então vamos colocar com o preenchimento automático. Então observe que eu tenho a opção de selecionar a parte do gráfico que eu quero formatar. Uma dica: caso você clique fora do gráfico, as guias de ferramentas de gráficos serão ocultadas. Para fazermos essas guias serem exibidas, basta clicarmos dentro do gráfico. Abaixo, nesse primeiro grupo, nós temos o botão redefinir para coincidir estilo. Se nós clicarmos neste ícone, veja que o gráfico voltará à formatação original pré-estabelecida pelo Excel. Aqui no segundo grupo da guia Layout, nós temos a opção de inserir. Podemos inserir uma imagem ou uma forma. Vamos inserir aqui uma seta. Veja que eu posso aqui indicar com uma seta um determinado ponto do gráfico. Também eu posso inserir, vamos voltar aqui para a guia Layout, uma caixa de texto e escrever alguma informação relevante que eu deseje. Então observe aqui que eu posso então usar no grupo inserir todas essas opções para melhorar a apresentação do nosso gráfico. Vamos aqui retornar ao nosso gráfico original. Na sequência, nós temos aqui o grupo de rótulos. Nele nós podemos facilmente alterar, por exemplo, o título do nosso gráfico. Se nós quisermos, podemos ocultar o título ou então colocar ele centralizado ou acima do gráfico. Se quisermos alterar aqui o título, basta clicarmos em cima deste título e colocar o nome que quisermos. No mesmo princípio se aplica aqui aos eixos. Se nós quisermos colocar aqui um título abaixo do eixo X ou o eixo horizontal, é só clicar nesse ícone e colocar aqui o título desse eixo. Se nós quisermos ocultá-lo, então basta vir aqui e ocultar o título. O mesmo acontece aqui para a parte vertical. Se quisermos colocar algum título, é só selecionarmos e escrever aqui um novo título para este eixo. Podemos vir aqui também e ocultá-lo. Ao lado nós temos aqui a opção de legenda. Nós temos aqui mostrar legenda à direita ou mostra na parte superior. Então nós temos aqui a opção de posicionar essa legenda a nosso modo. Então vamos selecionar aqui legenda à direita. Seguindo, nós temos aqui a opção de rótulos de dados, onde nós podemos mostrar os valores correspondentes a cada mês de nossa tabela de dados. Vamos optar aqui por não mostrar esses rótulos. Ao lado nós temos aqui a tabela de dados. É a opção que nós temos de mostrar os dados que formam a nossa planilha. Vamos deixar aqui com nenhuma tabela à mostra, já que nós temos aqui as informações aqui no lado esquerdo da planilha. Na sequência, nós temos aqui o grupo eixos. Neste comando, nós podemos configurar os eixos do nosso gráfico. Por exemplo, o eixo horizontal principal, nós podemos ocultá-lo como vemos aqui. Ou então, nós podemos inverter a ordem de que é apresentada. Por exemplo, nós vemos aqui que o mês de dezembro ele é apresentado antes do mês de janeiro. Ele inverteu a ordem de apresentação. Então nós podemos formatar esse eixo através deste comando. Da mesma forma, podemos fazer com o eixo vertical. Nós podemos aqui mostrar esse eixo vertical em milhares. Veja que a informação aqui é prestada em milhar. Da mesma forma, podemos aqui ocultar esse eixo. Ou seja, nós podemos, através desse comando, facilmente alterar a apresentação dos eixos do nosso gráfico. Ao lado desse comando, nós podemos formatar as linhas de grade do nosso gráfico. Nós temos aqui
a linha de grade horizontal principal, nós podemos fazer com que ela seja oculta, podemos fazer com que essas linhas apareçam grades secundárias e assim por diante. Então aqui nós podemos fazer isso de forma rápida através desse comando. Da mesma forma que nós temos as grades verticais, podemos aqui apresentar grades, seja as grades principais ou grades secundárias. Nós vamos então ocultar essas grades verticais de nosso gráfico. Duplo plano de fundo, nós temos aqui a opção de formatar a parede do gráfico. Nós podemos botar aqui um preenchimento gradual. Observe então que na área de plotagem aqui, o fundo ficou com esse preenchimento azul gradual. E agora eu vou formatar a base do gráfico com um preenchimento de textura. Então observe aqui que a base ficou com outra cor. Neste mesmo grupo, nesse ícone rotação 3D, nós temos aí a opção de alterar a exibição dos nossos eixos X e Y. Veja que à medida que nós alteramos aqui o grau de rotação, o gráfico ele vai se mexendo, né? Da mesma forma que nós podemos fazer com o eixo Y. Então nós podemos formatar a rotação dos nossos eixos para uma melhor exibição de nosso gráfico. Então agora nós vamos redefinir o gráfico, como aprendemos anteriormente, e vamos alterar aqui os eixos para exibição no modelo padrão. Agora observamos aqui que o grupo análise ele está desabilitado. Isso acontece porque o tipo de gráfico que nós estamos usando não permite que usemos esse tipo de ferramenta. Então nós vamos aqui na guia design e vamos alterar o tipo de gráfico. Vamos colocar aqui o gráfico em linha. Então selecionamos aqui o gráfico em linha e na sequência vamos voltar aqui na guia layout e veja que esse grupo de análise está habilitado. Observe que podemos agora criar uma linha de tendência para o nosso gráfico. Temos aqui uma linha de tendência linear, ou então uma linha de tendência exponencial, ou uma média móvel. Então nós vemos aqui que podemos utilizar esses recursos para fazer uma melhor análise gráfica. Se nós tivermos conhecimento para analisar esses gráficos, podemos então utilizar esses recursos de análise que o Excel nos fornece. Continuando, nós temos aqui a guia Formatar. Nós utilizamos essa guia para formatar o nosso gráfico da forma que quisermos. Podemos aqui fazer vários testes de formatação, criando borda com cores diferentes, bordas sombreadas, utilizando fontes de vários estilos e assim por diante. Por exemplo, você poderá alterar a cor da borda do seu gráfico. Veja que eu posso, ao clicar o botão, alterar automaticamente a cor da borda do gráfico. Também poderemos preencher com cores as áreas de nosso gráfico. Basta só selecionar aqui aonde nós queremos alterar a cor e veja que podemos então facilmente formatar o nosso gráfico. Também podemos alterar a fonte. Veja que ao clicar sobre as legendas, eu automaticamente posso alterar também o tipo de fonte que nós estamos utilizando. Para que você domine a construção de gráficos no Excel, é necessária prática. Para isso, você deve refazer esse exercício diversas vezes. Teste as ferramentas, alterando os tipos de gráfico, e faça vários testes. Se for possível, faça uma tabela de dados e crie diferentes gráficos. Com a sequência de exercícios, você irá dominar essa excelente ferramenta do Excel para a construção de gráficos. Eu encontro você na próxima aula.